Ele transformou pessoas comuns em superestrelas globais. Mas por trás do império bilionário que construiu, existia um vazio que nenhum nível de sucesso conseguiu preencher. Existe um homem que redefiniu completamente a indústria do entretenimento, criou um novo caminho para a fama e acabou se tornando, ao mesmo tempo, herói e vilão da cultura pop. Ainda assim, poucas pessoas realmente compreendem o preço que ele pagou por esse poder. Durante anos, ele foi o homem que decidia quem ficava famoso e quem voltava para casa. Mas quando parecia que ele tinha absolutamente tudo, um único acidente mudou tudo e revelou algo que nem toda a sua fortuna poderia consertar. Como um jovem rebelde que foi ridicularizado e ignorado, conseguiu se transformar no rosto mais temido e ao mesmo tempo mais procurado da televisão. Qual foi o segredo que o levou do fracasso total à construção de um verdadeiro império? E por que justamente no auge da sua carreira, ele quase perdeu tudo? Para entender essa história, precisamos voltar ao início. Simon Cowell nasceu em 7 de outubro de 1959, em Lambeth, Londres, em uma família de classe média alta. Seu pai, Eric Cowell, era um executivo da EMI Music Publishing, uma das maiores gravadoras do mundo. Crescer cercado pela indústria da música deveria ter sido uma grande vantagem. Mas para o jovem Simon, aquilo se tornou o começo de uma pressão sufocante. Na escola, Simon estava longe de ser um aluno exemplar. Ele era rebelde, desinteressado e frequentemente entrava em conflito com autoridades. Foi expulso de várias instituições de ensino e muitos professores acreditavam que aquele garoto arrogante que se recusava a seguir regras teria um futuro apenas mediano. Aos 16 anos, Simon abandonou os estudos sem nenhuma qualificação acadêmica relevante, algo que decepcionou profundamente seu pai. Tentando dar ao filho uma última oportunidade, Eric conseguiu um emprego para Simon na própria EMI. Mas não foi como executivo. Simon começou no nível mais baixo possível, na sala de correspondências, colando selos e organizando papéis. Era humilhante. Enquanto jovens da mesma idade estavam indo para universidades prestigiadas, Simon passava seus dias em um pequeno escritório realizando tarefas que qualquer pessoa poderia fazer. Mas foi justamente naquele momento de humilhação que algo despertou dentro dele. Uma fome intensa de provar que todos estavam errados. Ele observava atentamente os executivos da gravadora. Estudava como eles fechavam negócios e como identificavam novos talentos. Com o tempo, começou a dar sugestões e opiniões, quase sempre ignoradas, mas cada rejeição se transformava em combustível. Quando finalmente conseguiu uma posição como assistente de A&R, artistas e repertório, Simon já tinha uma visão muito clara. Ele não queria apenas trabalhar na indústria da música, ele queria controlá-la. Mas o caminho até lá seria muito mais junto com um parceiro. Foi um desastre. A empresa quebrou em poucos meses. Simon ficou falido e acabou voltando a morar na casa dos pais, dormindo novamente no quarto de infância. Para muitas pessoas, aquilo seria o fim do sonho. Mas para Simon, foi apenas o começo de uma importante lição sobre fracasso. Ele voltou para a indústria musical, aceitando diferentes empregagens de desenho animado. A indústria musical tradicional zombava dele. Mas enquanto os críticos reclamavam, o dinheiro continuava entrando. Anos depois, Simon percebeu algo ainda maior. A televisão poderia vender música de uma forma que a indústria tradicional jamais conseguiria. E foi exatamente essa ideia que mudou tudo. Em 2001, ele recebeu um convite para ser jurado em um novo programa de talentos britânico chamado Pop Idol. De repente, Simon não era mais apenas um produtor nos bastidores. Ele se tornou uma estrela da televisão. Sua honestidade brutal, seus comentários ácidos e sua disposição em dizer aos participantes que eles simplesmente não tinham talento, transformaram Simon na personalidade mais marcante do programa. As pessoas não assistiam apenas para ver os cantores. Elas assistiam para ouvir o que Simon iria dizer. Ele havia se tornado o vilão que todo mundo adorava odiar. Quando o programa Pop Idol se tornou um enorme sucesso no Reino Unido, Simon Cowell percebeu que estava diante da oportunidade da sua vida. Ele levou o formato para os Estados Unidos e, em 2002, nasceu o fenômeno chamado American Idol. O programa explodiu em audiência. Durante quase uma década, dominou completamente a televisão americana.
No auge do sucesso, cada episódio era assistido por mais de 30 milhões de pessoas. A fortuna de Simon cresceu rapidamente. Ele não era mais apenas um homem bem-sucedido, agora ele era extremamente poderoso. Mas Simon queria mais do que apenas ser um jurado. Ele queria controle total. Em 2004, ele criou seu próprio programa, The X Factor. Diferente de outros programas, ali ele tinha controle criativo absoluto. O programa era seu. Ele decidia tudo, encontrava talentos, os tornava famosos na televisão e depois os contratava para sua própria gravadora. Era uma estratégia perfeita. Primeiro ele criava a estrela, depois lucrava com ela. O sistema parecia imparável. Em 2006, uma jovem cantora chamada Leona Lewis venceu o X Factor. Seu primeiro single, Bleeding Love, se tornou um sucesso mundial. Mas aquilo era apenas o começo. Em 2010, 5 jovens participaram do programa como candidatos individuais. Eles não venceram o programa, mas Simon enxergou algo diferente neles. Ele decidiu transformá-los em um grupo. Assim nasceu One Direction. O sucesso foi gigantesco. A banda se tornou um dos maiores fenômenos da música mundial, gerando bilhões de dólares. Nesse momento, Simon havia alcançado exatamente o que sempre quis. Ele controlava uma das maiores máquinas de descoberta de talentos do planeta. Ele decidia quem ficaria famoso e quem desapareceria. Ele era, ao mesmo tempo, jurado, produtor, empresário, criador de estrelas. Em 2010, sua fortuna pessoal já ultrapassava 500 milhões de dólares. Ele havia conquistado poder, dinheiro e reconhecimento global. Mas havia algo que ele ainda não havia percebido. O topo pode ser um lugar extremamente solitário. E quando a queda acontece, ela pode ser devastadora. No auge de sua influência, Simon Cowell parecia invencível. Ele tinha tudo: dinheiro, fama, influência. Um império que gerava milhões todos os anos. Mas por trás do sorriso confiante e das roupas caras, algumas rachaduras começavam a aparecer. O sucesso tinha um preço. E era um preço que nem toda a sua fortuna poderia pagar. O primeiro custo foi o isolamento. Seu estilo de negócios extremamente duro acabou destruindo muitos relacionamentos. Antigos amigos se tornaram inimigos. Parceiros passaram a se sentir usados e descartados. Na vida pessoal, os relacionamentos amorosos também começaram a fracassar. Ele ficou noivo várias vezes, mas sempre priorizava o trabalho. Seu império vinha em primeiro lugar. Pessoas próximas descreviam Simon como um homem que conseguia lotar estádios, mas não conseguia preencher o vazio dentro de si. Com o tempo, críticas começaram a surgir. Enquanto American Idol e X Factor dominavam a televisão, especialistas começaram a questionar a ética daquele sistema. Ex-participantes passaram a falar sobre o impacto psicológico dos programas. Alguns relataram manipulação emocional, pressão extrema, sonhos criados apenas para depois serem destruídos diante do público. Especialistas em saúde mental apontaram casos de participantes que sofreram depressão, vícios e crises profundas após o programa. Muitos artistas tiveram um momento rápido de fama e depois desapareceram completamente. Alguns ficaram presos a contratos rígidos, outros acabaram endividados. Críticos começaram a acusar Simon de tratar pessoas como produtos descartáveis. Ele extraía o máximo de lucro possível e depois seguia para o próximo talento. Simon quase sempre respondia às críticas com indiferença. Ele dizia que seus críticos eram apenas invejosos. Mas em privado, pessoas próximas perceberam que algo estava mudando. Ele começou a se tornar mais reservado, mais desconfiado, mais paranoico. Simon passou a trabalhar obsessivamente, algumas vezes chegando a 18 horas de trabalho por dia. Era como se parar significasse encarar algo que ele preferia evitar. O estresse constante começou a afetar sua saúde. Viagens intermináveis entre Los Angeles e Londres, pressão constante e trabalho excessivo cobravam seu preço. Em 2017, Simon desmaiou em sua casa em Londres e caiu de uma escada após sofrer uma queda de pressão. Foi um aviso, mas ele ignorou. Até que chegou o dia 8 de agosto de 2020. O dia que mudaria tudo. Simon estava testando uma nova bicicleta elétrica no pátio de sua mansão em Malibu. A bicicleta era mais potente do que ele imaginava. Ele perdeu o controle e caiu violentamente. O impacto foi brutal.
Ele quebrou a coluna em vários pontos. A dor era intensa. Simon precisou passar por uma cirurgia de emergência para implantar uma haste metálica em sua coluna. A recuperação levaria meses, talvez anos. Pela primeira vez em sua vida adulta, Simon foi forçado a parar. Ele não podia trabalhar, não podia viajar, não podia controlar nada. Ele estava preso em seu próprio corpo, dependente de outras pessoas, vulnerável de uma forma que nunca havia permitido ser. Durante os longos meses de recuperação, algo começou a mudar. Sem poder se esconder atrás do trabalho, Simon foi obrigado a refletir sobre sua vida. Ele percebeu algo que havia ignorado por anos. Ele tinha um filho, Eric Cowell, nascido em 2014. Mas ele quase não o conhecia. Sempre estava ocupado, sempre trabalhando. Ele também tinha uma companheira que esteve ao seu lado durante anos, Lauren Silverman. Mas emocionalmente ele sempre manteve distância. Simon tinha dinheiro suficiente para várias vidas, mas estava sempre paranoico, sempre focado no próximo negócio, na próxima conquista, no próximo sucesso. E naquele momento, parado em uma cama de recuperação, ele começou a questionar tudo. Hoje, aos 65 anos, Simon ainda trabalha, mas de forma diferente. Ele continua envolvido com televisão e descoberta de talentos através de sua empresa Cycle Entertainment. Mas amigos dizem que ele mudou. Ele sai do trabalho em horários normais. Passa mais tempo com seu filho, tira férias, participa de eventos escolares. E pela primeira vez em décadas, parece realmente presente. Em entrevistas recentes, Simon admitiu algo que nunca havia dito antes. Ele confessou que a fama se tornou um vício e que na busca por poder e validação acabou se perdendo. Seu império mudou a indústria do entretenimento para sempre. Ele criou oportunidades para artistas que talvez nunca teriam uma chance, mas também deixou um legado controverso. Para cada estrela criada, existem muitas histórias de sonhos destruídos. E talvez essa seja a maior lição da sua história. Ele conquistou o mundo, mas quase perdeu a si mesmo no processo.